Manipularam a minha informação, mandaram um vídeo aí, eu vi. Então, a pessoa falta com a verdade. Devia criar vergonha na cara. E é um crente ainda, um mentiroso ainda por cima. Manipula as informações. É um crente, picareta, é picareta mesmo. Salafrário. Prega contra o dízimo. Ensina a verdade pro povo. Já vou falar dos pastores picareta. Prega lá contra o dízimo. Ensina a verdade pro teu público, não a mentira. E quando for pegar a obra de alguém, não manipula as informações, seu mentiroso. Filho do diabo. Porque quem mente, segundo a sua Bíblia, que você que é crente, você é filho do diabo. Tá? Vou deixar bem claro aqui. É para rasgar o véu? Vamos rasgar. E eu provo aqui, ó. Só que isso não faz, né? A humanidade caminha pelas sombras. E se engana quem pensa que a verdade foi revelada por inteiro. Muitas vozes proclamam certezas absolutas, mas escondem o que está oculto nas entrelinhas. Ao longo dos séculos, dogmas foram impostos, tradições moldadas e a percepção do mundo manipulada para atender a interesses. A fé que deveria libertar tornou-se prisão, e é nessa prisão que muitos se encontram, aprisionados por palavras distorcidas, textos traduzidos de forma tendenciosa e uma moralidade construída em alicerces mitológicos esquecidos. O vídeo que você vai assistir agora traz uma dessas verdades esquecidas. O professor Fábio Sabino expõe o que poucos ousam dizer. A Bíblia, livro considerado sagrado por milhões, carrega em suas páginas ecos de culturas antigas, de deuses que foram apagados para dar lugar a um discurso único, conveniente. O inferno, por exemplo, não é uma criação original do cristianismo. É uma herança pagã, um resquício de mitos gregos que foram absorvidos e adaptados. Mas por que esconder isso? Por que manter as pessoas no escuro, temendo um lugar que nunca foi descrito como imaginam? A resposta está no controle. Se você acredita que sua alma está em jogo, que existe um destino eterno de tormento aguardando quem desobedecer, é mais fácil moldar seu comportamento, controlar suas ações e pensamentos. Fábio Sabino mostra como essa manipulação ocorre, detalhando as distorções feitas nas traduções da Bíblia. Ele não fala apenas como teólogo, mas como alguém que entende a linguagem original dos textos, o hebraico, o grego, o aramaico. E ao entender as línguas originais, ele traz à tona o que foi omitido, alterado e até mesmo inventado pelos tradutores. Você sabia que o termo inferno aparece nas versões modernas da Bíblia em lugares onde o original trazia Hades, Sheol ou Gehenna? Sabia que essas palavras têm significados distintos e não remetem ao local de tormento eterno que tanto se prega? Sabia que Hades é, na verdade, o nome de um deus grego, o governante do submundo, e que sua figura foi reinterpretada dentro da tradição cristã? Ao entender isso, percebemos que a Bíblia não é um livro divino intocado, mas um mosaico de influências culturais, de adaptações feitas ao longo do tempo para consolidar um poder religioso. E eu vou detalhar tudo que existe dentro da sintaxe, gramática, estilística e concordância do hebraico. Aí não é um manual de exegese, né? Aí deve ser uma gramática em hebraico. Mas tem gente que é tão burra e tão idiota e ainda manipula informação. Professor? Na página 77, só que a pessoa não faz isso. Manipula, diz assim, ó. Nifal é equivalente à voz passiva do português. A característica da voz passiva em hebraico é a inserção da consoante N, do ni, como prefixo do radical. Exemplo, Niktal. O que significa Niktal? Ele se matou, e não ele matou. A pessoa ainda tem o meu livro e ela manipula propositadamente. Não sei se vai dar para me mostrar aqui, vou fazer questão de colocar aqui na câmera. Tá escrito o que aí, gente? Ele matou ou ele se matou? Ele se matou, né? Obrigado. Beleza, isso é voz passiva, tá? Tá com o livro. E quando chega aqui embaixo, gente, ó, nas referências tá aí, ó. Page Kelly e tantos outros, isso aqui e as páginas. Para que serve isso, professor? É para a pessoa se aprofundar. Então, quem escreve um livro, para quem sabe escrever um livro, que não é leigo, a pessoa vai se aventurar a escrever um livro, a pessoa não sabe. Quando você coloca algo em um livro, qualquer um, tanto esse aqui meu, ó, ou quanto nesse aqui, ó, quando você coloca para conferir, para que conferir?
É porque existe muito mais conteúdo, é para a pessoa ir lá conferir. Porque senão você vai criar uma biblioteca, né? Bom, isso para quem sabe, mas manipularam a minha informação, mandaram um vídeo aí, eu vi. Então, a pessoa falta com a verdade. Devia criar vergonha na cara. E é um crente ainda, um mentiroso ainda por cima. Manipula as informações. É um crente, picareta, é picareta mesmo. Salafrário. Prega contra o dízimo. Ensina a verdade pro povo. Já vou falar dos pastores picareta. Prega lá contra o dízimo. Ensina a verdade pro teu público, não a mentira. E quando for pegar a obra de alguém, não manipula as informações, seu mentiroso. Filho do diabo. Porque quem mente, segundo a sua Bíblia, que você que é crente, você é filho do diabo. Tá? Vou deixar bem claro aqui, é para rasgar o véu, vamos rasgar. E eu provo aqui, ó. Só que isso não faz, né? Tem que provar. Esses neófitos, começando agora. Tô achando que é bam. Ah, cambada de salafrários, viu? Ajunta aí isso aí, mais umas corjas aí. Tudo picareta. Gente, quando se intitular de crente, colocar como santarrão demais, como um crente demais, toma cuidado. O inferno, se existisse, tinha que ser para essas cambadas aí. Continua aqui, senhores. Vamos lá. Mas para não perder tempo, que tem muito conteúdo aqui, o chicote vai estralar. Então Jesus tinha duas chaves. De onde que veio a chave, gente? Olha lá, ó. Recate, a expressão. Eu sou o princípio e o fim, e todas as coisas são minhas, e em mim tudo se fez, a eternidade, o princípio e o fim. Está aí na Bíblia dos senhores. Está aí. A tendência para elevar importantes divindades regionais como Recate para o papel de rainha cósmica pode ser vista na afirmação similar de que Afrodite controla o céu, terra e mar. O hino de Orfeu descreve Recate como amante dominante de todo o cosmo. Olha lá, vai lá em Apocalipse 1:7 para você ver o que vai acontecer. Recate é frequentemente dado o epíteto Cleiducus, porta-chaves. Perséfone, com quem Recate é frequentemente identificada, é dito comandar os portões do Hades nas entranhas da terra. O anjo Miguel é descrito no Apocalipse de Baruque como detentor das chaves do reino dos céus. Aqui eu termino esse Apocalipse, agora vamos para o capítulo 6, versículo 8, vamos lá, o que mais tem? Diz assim, ó. E eis, olhei um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. Interessante. Algumas pessoas pensavam que o inferno era um local. Agora não é mais local, não. Tá? Esquece. Agora o inferno agora é uma personificação. A morte também não é mais um estado, não. Agora a morte também é um ser. Morte e inferno são seres. Lógico, uma figura de linguagem. Chama-se personificação. Da vida a seres inanimados, imateriais, tá? É o nome da figura de linguagem. O professor não é burro, não. O professor sabe. Mas eu coloco, às vezes, essa linguagem para colocar na cabeça. Se ninguém usa aí da Bíblia, falando que o cliente tem que dar mentira, sabendo que a mentira estão forçando os caras a dar dízimo e oferta, né? Aí eu tenho que detalhar tudo, e eu detalho tudo, né? Continuo. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada e com fome, com peste e com as feras da terra. Deu tudo lá. Morte e inferno. A expressão grega kairo katemenos epanaut ronomaut trotanaut kairades eclute metiautu. E o nome do cavaleiro era a morte, o Hades o seguia. A morte é personificada 4 vezes no Apocalipse. E cada vez está ligada ao inferno personificado. A morte sempre vem antes de Hades. Nessas 4 referências é provável que morte seja considerada aquela que reina sobre o inferno, reina sobre o Hades. Ou seja, morte é uma pessoa, enquanto Hades é o seu reino. Na literatura grega, a expressão ir para a casa de Hades significava morrer. Eu vou para o inferno. No sentido que vou morrer. Um eufemismo, uma figura de linguagem. Indicando que essas duas noções estão intimamente associadas. Vou pular um pouquinho aqui. Vamos falar sobre o inferno. Na literatura cristã primitiva, inferno, ou Hades, que é o correto, é ocasionalmente personificado a fim de identificá-lo com a morte. Na tradição grega, Hades é uma divindade do submundo, é um deus. O que, professor? Hades é um deus? Hades é um deus na mitologia grega. E o que esse deus na mitologia grega está fazendo na palavra santa do Senhor no Novo Testamento? O que esse deus... Agora eu estou entendendo por que tiraram a palavra Hades da sua Bíblia. Está ficando mais claro agora? Por que os tradutores, que começou com Jerônimo, começou com a Vulgata Latina, ele que colocou a palavra inferos. Caiu as versões em português vieram com base em cima dessa. Por quê? Porque os tradutores, onde estava Sheol, Hades,
Tártaro, Geena e tantos outros vocábulos. Porque generalizaram e colocaram tudo em qualquer lugar de inferno. Sabe por quê? Porque existia mitologia inserida na Bíblia que as pessoas têm como sagrada e santa. São 11 passagens mitológicas que tiraram o nome Hades e colocaram o nome inferno na sua Bíblia. Sabia disso? Não, está sabendo agora. Hades, procure na mitologia grega quem é Hades. É o nome de um deus grego. Sabe a parábola do... que é o último que eu vou trabalhar com vocês? Sabe a parábola do rico e do Lázaro? Se não me falha a memória, a versão Almeida Corrigida Fiel. Deixa eu ver se é isso mesmo, que eu vou compartilhar com os senhores. Lucas, capítulo 16. Deixa eu ver se é justamente qual versão que vai trazer Hades, não vai trazer a palavra inferno. Vou provar isso aqui para os senhores, por isso que eu gosto de aula ao vivo, porque assim eu provo para as pessoas. Vou compartilhar minha tela aí. Vamos ver o que as versões em português fizeram, senhores? Vamos lá? Vou compartilhar a tela com os senhores aí. E espero que fique bem claro aí. Vamos lá? Onde as coisas vão parar, senhores? Lucas 16, 23. Desculpa. Almeida Revista e Corrigida diz: Enoades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Olha a Almeida Revista atualizada que colocou. No inferno. Olha o que a Almeida Corrigida Fiel colocou. No inferno. O que a King James colocou? No inferno. O que a Vulgata colocou? Inverno. E o grego colocou o quê? AD. AD. Tá aqui. E o que o hebraico do Novo Testamento colocou? Sheol. Eu provo e mostra que tá aí a única versão em português que colocou Hades. Almeida, Revista e Corrigida. Vamos ver a Bíblia de Jerusalém, quem colocou? Lucas 16, 23. Vamos lá? Lucas 16, 23. Vamos lá. Lucas 16, 23. Eu gosto dessa Bíblia. Vamos ver quem colocou. Lucas 16, 23. Lucas 16, 23 colocou... Opa. Mudou. 23 colocou assim, ó. Na mansão dos mortos. A Bíblia de Jerusalém. Na mansão dos mortos. Tá aí. Entenderam agora? Porque o tradutor colocou inferno em tudo? Para descaracterizar a mitologia que está nas passagens que coloca inferno aí na sua Bíblia. Tirou o Deus grego e colocou inferno. Aí as pessoas não sabem. Aí tem gente que diz que é professor disso e daquilo. Diz que é professor de grego, professor de hebraico, de aramaico, do raio que o parta. E por que não ensina isso para as pessoas? É isso que me deixa indignado. Gente aí arrotando conhecimento, melhor professor de grego. Ensina a verdade para o povo. Ensina a verdade para o povo. Explica quem é Hades no grego. Explica aí. Ainda tem gente que quer debater comigo. Debater o quê? Estrutura gramatical? Sintaxe? Não, meu filho. Eu quero debater a verdade, não é mentira, não. Continuo, senhores. Continuo, porque o caldo vai engrossar um pouquinho mais ainda. Calma que o caldo não engrossou ainda, não. Vai engrossar um pouquinho mais. Se prepare que o caldo vai engrossar um pouquinho mais ainda. Continuo. Então, na tradição grega, Hades é uma divindade do submundo e um nome para o próprio submundo. Então, é tanto um ser como um nome próprio para o submundo. Isso está na mitologia grega, tá? Depois eu passo aqui de quem... Depois vocês pesquisem. Hades é parentesco com Zeus e com tantos outros deuses. Hades é ocasionalmente personificado na literatura judaica primitiva. Na mitologia grega, o submundo é personificado pelo deus Hades, que figura proeminentemente em muitos mitos. Embora no grego clássico agora, tá falando do grego helenístico, agora o grego clássico, Hades seja referido sempre como uma pessoa e nunca como um lugar. No grego helenístico, Hades pode ser referido como uma pessoa e como um lugar. Diferença entre o grego helenístico e o grego clássico. Tem as diferenças? Tem. Referência bibliográfica tem, professor? Lógico que tem. 98 e 99. Tá aqui, ó. 98, 99. Vai lá em Ilíada. Vai lá. Vai lá. Vai lá em Antiguidade, Flávio José. Vai lá. Vai lá estudar.
Eu vou contar para vocês, eu fico revoltado com alguns, viu? Vamos lá, gente. Hades pode ser representado como um ser malévolo que causa a morte de uma pessoa. Pode. Morte e sono, Thanatos e Hipnos são personificados como irmãos. Estudiosos relatam que havia estátuas deles em Esparta. Eles representavam a cessação da vida, mas não são descritos como assassinos. Fechamos, vamos para mais um Apocalipse agora, vamos lá. Apocalipse 20:13. Aí diz assim, Apocalipse 20:13. Deu o mar os mortos que nele estavam. O mar deu os mortos. Apocalipse está dizendo isso. Para quem acredita que é a verdade, vamos ver. É tudo mitológico, vamos lá. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Essa versão trouxe o além, mas não é além. Qual é a palavra correta? Inferno. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. É o que está na sua Bíblia, gente. Apocalipse 20:13. Está aqui. Olha o grego aqui. Thanatos, morte. Rotanatos, cai. Hades aqui novamente. Contradição. Vamos para a contradição agora. Na Bíblia. Ah, mas na Bíblia não tem contradição não, professor. Não, tem não. Na Bíblia que você acha. Na que você acha, na que você pensa, não. Mas para quem lida com ela, com estudo, com exegese, que é a minha profissão, encontro várias. Vamos lá? A referência à existência do mar parece contradizer a destruição aparente do céu e da terra no versículo 11. Nós estamos no capítulo 13. Eu coloquei aparentemente contradição, para não pegar tão pesado assim. E o desaparecimento do mar é especificamente mencionado em Apocalipse capítulo 21. O leitor moderno também se perguntará como é possível narrar o julgamento final dos mortos no versículo 12, embora sua ressurreição não seja mencionada até o versículo 13. Embora seja possível que todo o versículo 13 seja uma inserção posterior do autor ou do copista, também é possível que esse seja mais um exemplo de seu uso de hysteron proton. Ou seja, o que é isso? A organização dos eventos no reverso de sua ordem lógica. Antigas sociedades costeiras, como gregos, romanos, palestinos, tinham consciência de duas moradas dos mortos. O mar, invariavelmente considerado impróprio e não natural, e a terra, amplamente considerada como apropriada e como a região abaixo da qual se pensava que o reino de Hades estava localizado. A crença popular de que almas daqueles que morreram no mar não entraram no Hades, mas permaneceram onde morreram na água, é expressa em fontes antigas. Existem conceitos que as pessoas que morreram no mar, o corpo está lá, a alma está lá, não foi para canto algum, tá? Continuo. Embora ocasionalmente se encontre o mar em comparação com Hades, o mar, que está no livro do Apocalipse aqui, Hades é principalmente associado com aqueles enterrados na terra. A morte e o Hades são frequentemente comparados e os dois são personificados 4 vezes no livro do Apocalipse. Eles estão sempre nessa ordem, sugerindo que morte é considerada governante do reino do Hades. Quando ele fala da personificação da morte e do Hades no Apocalipse, ele expõe mais uma vez como a Bíblia mistura conceitos mitológicos para criar suas narrativas. A morte e o Hades são apresentados como figuras, como seres que governam o submundo. Isso é puro mito grego. Não tem nada de único ou original aí. E o mais irônico é que muitos crentes criticam as mitologias antigas, sem perceber que a própria Bíblia está cheia dessas referências. Outro ponto interessante que o professor traz é sobre o uso de eufemismos nas escrituras. Quando ele explica que ir para a casa de Hades era um eufemismo grego para a morte, ele está mostrando como esses textos estão impregnados de figuras de linguagem e metáforas que foram completamente distorcidas pelos tradutores e pelos líderes religiosos ao longo dos séculos. E aí vem a grande questão: por que as igrejas não ensinam isso para as pessoas? Por que não explicam que o inferno, como é pregado hoje, não existe nas escrituras originais? Por que não falam que o termo Hades foi substituído para criar uma narrativa de medo e punição? Porque a verdade não interessa para quem quer manter poder e controle.
Outro ponto que merece destaque é a contradição interna no Apocalipse. O professor mostra que o texto fala sobre o desaparecimento do mar, mas depois menciona o mar, dando os mortos que nele estavam. Isso é uma contradição evidente. Mas quem lê a Bíblia sem um olhar crítico não percebe essas coisas. E é exatamente isso que as igrejas querem, que as pessoas leiam de forma superficial, sem questionar, sem analisar, sem buscar o contexto original. A questão do mar como morada dos mortos também é fascinante. O professor explica que nas culturas antigas, acreditava-se que aqueles que morriam no mar não iam para o Hades, mas permaneciam na água. Isso mostra como as crenças sobre a morte e o além eram diversas e complexas, e como a Bíblia tenta amalgamar todas essas ideias em uma única narrativa. Mas ao fazer isso, ela cria contradições e inconsistências que os líderes religiosos preferem ignorar. Outro ponto que o professor traz é sobre o uso político da religião. Ele explica que a construção do inferno como um lugar de punição eterna não serviu apenas para controlar as massas, mas também para justificar perseguições políticas. Durante a Idade Média, a Igreja usava o medo do inferno para eliminar opositores e consolidar seu poder. Ele faz um paralelo interessante entre a figura do diabo cristão e os deuses das religiões pagãs. Muitos atributos do diabo, como os chifres e o tridente, foram emprestados de divindades pagãs, como Pan e Poseidon. Ou seja, o diabo é uma figura construída pela Igreja a partir de elementos de outras culturas. Outro ponto que o professor aborda é a questão da ressurreição. Ele explica que a ideia de uma ressurreição corporal também tem raízes em outras culturas. No Egito Antigo, por exemplo, havia a crença de que os mortos poderiam ressuscitar, desde que seus corpos fossem preservados. Essa ideia influenciou diretamente o cristianismo primitivo, mas novamente, há uma diferença importante. No cristianismo original, a ressurreição era entendida de forma simbólica, não literal. Foi só mais tarde que a ideia de uma ressurreição física ganhou força, especialmente durante o Concílio de Nicéia, quando a Igreja começou a consolidar suas doutrinas. O vídeo do professor Fábio Sabino é uma verdadeira aula de história, teologia e exegese. Ele mostra, com evidências concretas, como as traduções bíblicas foram manipuladas ao longo dos séculos para criar uma narrativa que servisse aos interesses das instituições religiosas. A conclusão inevitável é que o inferno, como é pregado hoje, não passa de uma construção teológica baseada em medo e manipulação. Não há evidências nos textos originais de que exista um lugar de punição eterna. O que existe são referências a conceitos mitológicos, adaptados pelas igrejas para justificar suas doutrinas. O professor também nos ensina que a Bíblia não é um livro infalível e atemporal. Ela é um produto cultural que reflete as crenças e mitologias de seu tempo. E entender isso é fundamental para quem busca conhecer a verdade por trás das Escrituras. Se você chegou até aqui, parabéns! Você acabou de assistir a uma das aulas mais importantes sobre a história das traduções bíblicas e a construção do conceito de inferno. E agora, eu quero te fazer um convite. Que tal continuar essa jornada de conhecimento com a gente? Aqui no canal, a gente está comprometido com a busca da verdade, sem medo de enfrentar dogmas e tradições. Se você curtiu o conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização. Além disso, compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. Vamos levar esse conhecimento adiante e mostrar que a verdade liberta. Sim, mas só quando a gente tem coragem de encarar os fatos e questionar as narrativas impostas. Deixe seu comentário aqui embaixo, que eu vou adorar saber sua opinião. Se ficou alguma dúvida, manda aí que a gente faz questão de responder. E se quiser sugerir temas para os próximos vídeos, a caixa de comentários está aberta. Muito obrigado por acompanhar até o final. Tamo junto nessa luta por uma sociedade mais esclarecida, mais justa e menos controlada por medo e ignorância. E lembre-se, questionar é o primeiro passo para a liberdade. Até o próximo vídeo, e vamos continuar essa revolução do conhecimento juntos.